E eu andei vendo aí uns vídeos no YouTube de pessoas que falam sobre cinema, sobre listas, e acabou que a minha lista tá bem diferente. Eu acho que isso é uma coisa boa. Então, vamos para a lista. Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano. Primeiro de tudo, um feliz 2017 para todos vocês, que a gente consiga fazer o canal crescer um pouco mais esse ano e muitos filmes bons, muitas coisas boas. E se você caiu nesse canal agora, então já se inscreve e acompanhe todos os vídeos aqui. Meu nome é Guilherme Pinheiro e eu falo sobre cinema e cultura. E no vídeo de hoje eu vou fazer a aguardada lista dos melhores filmes de 2016. Vale lembrar que os filmes que eu coloquei nessa lista são filmes que estrearam no cinema no ano de 2016. Não importa se o filme é de 2015 ou 2014, se ele estreou nos cinemas brasileiros em 2016, ele poderá estar nessa lista. E eu vi aí nesse ano um pouco mais de 300 filmes. Óbvio que não todos no cinema, mas vocês já veem aí a dificuldade de fazer essa lista. Eu tentei fazer uma lista dos 10 melhores filmes do ano, mas eu tinha uma lista, sei lá, de 30 filmes. Então eu resolvi fazer uma lista dos 15 melhores filmes de 2016. Então, sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos para os filmes. Em 15º lugar na minha lista está o filme brasileiro O Silêncio do Céu, dirigido pelo Marco Dutra. O Silêncio do Céu ele é uma coprodução Brasil e Argentina e eu gostei muito desse filme. O Marco Dutra é um diretor que eu gosto bastante e a maneira dele contar essa história é quase hipnotizante. Ele consegue realmente prender a atenção do espectador. A narrativa do filme, o roteiro é muito bem construído, os personagens são muito bem construídos e ele consegue criar esses climas de mistério e de tensão que são bem interessantes. Então por isso ele está em 15º lugar na minha lista. Em 14º lugar está o filme islandês Desajustados, do Dagur Kari. Esse filme, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal, eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo. Eu gostei muito da maneira com que ele construiu o personagem, é um filme de personagem, um tipo de filme que eu gosto muito, e ele consegue construir um personagem muito rico, cheio de camadas, e o filme é muito bonito. Em 13º lugar está o filme argentino Paulina, do diretor Santiago Mitre. Esse filme é um soco no estômago. Ele vai contar a história de uma professora que ela vai dar aula na periferia e ela acaba sendo estuprada. Então o filme vai contar todo esse processo dessa mulher tentando entender o que aconteceu com ela e o que vai acontecer depois disso. O filme ele é bastante cruel, ele é cheio de provocações e é porrada. E em 12º lugar está o filme Animais Noturnos, do diretor Tom Ford. Esse filme aí chegou já na prorrogação de 2016, bem no finalzinho, e eu tive que colocá-lo na minha lista. Eu acho esse filme muito bem construído, muito inteligente, e a maneira que o Tom Ford escolheu para contar essa história é de fato muito interessante. Ele faz isso de uma maneira realmente surpreendente. O filme vai contar a história da Susan, que é uma mulher que trabalha com arte, em galerias de arte, e ela um dia recebe na casa dela um manuscrito de um ex-marido dela, que é um livro que ele escreveu dedicado a ela, e é um livro bastante violento e triste. Então o Tom Ford vai contar a história dessa mulher, a história do que se passa nesse livro e também um pouco da juventude. Eu não vou falar muito sobre o filme porque eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre esse filme aqui para o canal. O 11º lugar é um filme que está sendo bastante comentado e que eu gostei bastante, que é o longa A Chegada, dirigido pelo Denis Villeneuve. Eu gosto bastante do trabalho desse diretor. Eu já falei sobre alguns filmes dele aqui no canal, como O Sicário e Os Suspeitos. E A Chegada é um filme de ficção científica bastante diferente, eu não diria inovador, mas
ele na verdade ele é muito mais do que um filme de invasão de alienígenas. Ele vai falar muito sobre a vida, sobre o tempo e sobre as relações humanas. É um filme bastante profundo e que, se eu for começar a falar aqui, eu vou dar spoiler, então é melhor eu ficar quieto. E eu tô pensando seriamente, eu sei que já é um pouco tarde, mas eu realmente estou pensando em fazer um vídeo sobre esse filme porque eu acho que merece. E o 10º lugar da minha lista é também um filme que chegou aí nos 45 do segundo tempo, mas foi um filme que me encantou muito, então eu não tive como deixá-lo fora da lista, que é o longa francês O Que Está Por Vir, da diretora Mia Hansen-Løve. E o filme vai contar a história da Nathalie, que é interpretada pela ótima Isabelle Huppert, e ela é uma professora de filosofia, casada já há 20 e tantos anos, tem uma vida bastante confortável, 2 filhos, tem uma mãe que insistentemente liga para ela, uma mãe que requer uma atenção aí, mas apesar dos pesares ela é uma pessoa muito feliz, só que algumas coisas acontecem na vida dela que tudo isso acaba mudando. E o que me encantou nessa história foi a maneira com que a diretora decidiu mostrar a vida dessa mulher. Porque ela não vitimiza essa personagem, e a construção da Isabelle Huppert para essa personagem é muito delicada, muito sutil, não há nada de melodramático ou meloso, muito pelo contrário. O filme é muito humano, muito delicado, muito sensível, cheio de nuances, então eu acho que por esse motivo ele está em 10º lugar na minha lista. O 9º lugar da minha lista vai para o filme colombiano O Abraço da Serpente, do diretor Ciro Guerra. Esse filme, vamos falar primeiro da fotografia dele, que é uma coisa absurda, uma fotografia preto e branco, bem contrastada, lindíssima. E ele vai contar a história do Theo, que é um explorador alemão, que está fazendo uma viagem ali pela região do rio Amazonas e ele, enfim, tem contato com índios, e o filme vai contar muito desse processo de colonização, de religiosidade que acaba sendo quase que uma lavagem cerebral, e vai falar muito dessas coisas realmente esquecidas por todos nós, que é essa cultura indígena, todas essas crenças e hábitos indígenas que hoje em dia praticamente não existe mais e quase ninguém mais sabe disso. Então eu acho um filme bastante importante, bastante impactante também, por tudo, pela história, pela fotografia, pela maneira dele contar tudo isso, então por isso ele está em 9º lugar na minha lista. O 8º lugar da minha lista é um filme bastante especial, que é o documentário Coração de Cachorro, dirigida pela Laurie Anderson. A Laurie Anderson é uma cineasta que ela fez esse documentário a partir de um fato muito específico e muito pessoal na vida dela, que foi a morte da cachorra dela, chamada Lola Bell. E a partir da morte da cachorra, ela vai fazer um documentário bastante poético, bastante experimental, que não vai falar só sobre isso, vai falar muito sobre a vida, sobre a relação que ela tem com as pessoas, e é tudo muito bonito. Eu lembro que quando eu vi esse filme eu saí do cinema encantado, com a cabeça a milhão, pensando em milhares de coisas. Então, se você conseguir assistir esse filme, eu tenho certeza que ele vai te encantar assim como ele me encantou. O 7º lugar da minha lista é mais um filme nacional, dessa vez o longa Boi Neon, dirigido pelo Gabriel Mascaro. Esse filme vai contar a história do Iremar, interpretado pelo Juliano Casarré, que é um vaqueiro que ele viaja aí com uma equipe pelo Nordeste do Brasil, fazendo vaquejadas e tal, e apesar dele ser um cara forte, do tipo machão, que enfim, lida com gado e tal, ele tem um sonho que é ser estilista. Então, por cada cidade que ele passa, ele tenta sempre encontrar algum tecido, coisas assim, para costurar, que é um sonho da vida dele. E aí o filme vai acompanhar a história dele e dessas pessoas que o acompanham ao longo dessa estrada. E o filme então vai mostrar o cotidiano dessas pessoas comuns. E eu acho que o que é fascinante desse filme é exatamente isso. Nesse filme, esse olhar sensível que o Gabriel Mascaro tem sobre algumas situações
da vida comum, da vida cotidiana dessas pessoas, e ele fez um filme belíssimo, então por isso ele está em 7º lugar na minha lista. O 6º lugar da minha lista é talvez um dos filmes mais interessantes do ano, com certeza a melhor animação do ano, que é o longa Anomalisa, do diretor Charlie Kaufman e Duke Johnson. Essa é a animação mais humana que eu assisti, acho que talvez na minha vida. O filme vai contar a história do Michael Stone, que é um palestrante motivacional que vai para Connecticut para fazer uma palestra, e ele fica hospedado em um hotel. E nesse hotel ele vai conhecer a Lisa, uma mulher com quem ele acaba se encantando e se apaixonando por ela. E o filme vai contar aí como se dá esse relacionamento, porque enfim, o Michael Stone é um cara casado, com família, e enfim, muitas coisas vão acontecer. Não é uma animação para crianças, então... E o trabalho do Charlie Kaufman nesse filme eu achei cativante na construção de personagem e na maneira dele contar essa história. Eu já fiz vídeo sobre esse filme aqui no canal, eu vou deixar... Aliás, todos os filmes que eu já fiz vídeo aqui no canal, eu vou deixar tudo linkado aqui, eu não vou ficar falando toda hora porque, enfim, enche o saco, mas eu vou deixar tudo listado aqui na descrição do vídeo, então se você quiser saber um pouco mais sobre esses filmes, clica lá no link que você vai saber mais. Então, por isso eu acho ele um dos filmes mais interessantes e cativantes de 2016 e por isso ele ocupa o 6º lugar na minha lista. O 5º lugar da minha lista é o filme Carol, do Todd Haynes. Esse filme também tem vídeo aqui no canal. O filme vai contar a história da Carol, que é uma mulher mais velha, que se apaixona pela Therese, que é uma moça mais jovem. E o que me fascina nesse filme é que ele é um filme para ser apreciado por completo, porque além da história ser muito boa, todos os aspectos técnicos no filme são impecáveis. A fotografia, a trilha sonora, a direção de arte, os figurinos, o elenco tá incrível. Então o Todd Haynes conseguiu fazer aqui uma obra bastante rica, apesar de simples. É um filme que para mim foi arrebatador. O 4º lugar na minha lista é também um filme que me deixou bastante pensativo durante os dias, que foi o filme O Valor de um Homem, do diretor Stéphane Brisé. Eu já fiz vídeo sobre esse filme aqui no canal, se você quiser saber um pouco mais sobre ele. E o que me encantou nesse filme foi a maneira do Stéphane Brisé abordar essa história, que é bastante problemática e atual. É uma história que vai falar do desemprego e da crise econômica, mas ele vai fazer isso de uma maneira muito humana, sem maniqueísmos ou nada disso. E a construção de personagem do Vincent Landon é incrível. Esse ator, inclusive, ele levou o prêmio em Cannes de atuação masculina por esse filme, e é de fato uma atuação emocionante. E por isso ele está em 4º lugar na minha lista. E agora vamos para o 3º filme na lista, que é o longa Depois da Tempestade, do Koreeda. Eu também fiz vídeo sobre esse filme aqui no canal. E esse filme eu acho encantador. É um dos melhores filmes do Koreeda dos últimos anos. O Koreeda é um diretor que eu sou apaixonado. E esse filme tem todas as características dele que eu amo. Ele vai falar de família de uma maneira muito sensível, muito delicada. E ele vai contar a história de uma família japonesa de uma maneira muito bonita, muito humana. É um longa um pouco mais otimista dele e eu acho uma obra-prima porque ele consegue pegar cenas do cotidiano de pessoas comuns e transformar em cenas realmente cativantes, e eu acho que só um diretor como o Koreeda poderia fazer uma coisa dessa. Então, por isso, esse filme está em 3º lugar na minha lista. E o 2º lugar na minha lista é um filme que mexeu muito comigo. Eu assisti ele aí mais de uma vez e ele sempre me pega, assim, que é o longa brasileiro O Futebol, dirigido pelo Sérgio Oxman. Eu assisti ele durante o festival É Tudo Verdade desse ano não, né, do ano passado. Inclusive o filme ganhou o festival e ele acabou estreando nos cinemas algumas semanas depois. Esse é um documentário
que o diretor decidiu falar sobre a própria vida e a vida do pai dele. O Sérgio Oxman é um diretor que mora fora do Brasil e ele tem uma relação com o pai bastante distante, ele não via o pai há muitos anos e ele decide vir para o Brasil passar a Copa que rolou aqui no Rio de Janeiro junto com o pai, e ele vai mostrar um pouco da relação deles dois durante esses dias que ele decide passar aqui. E o filme, ele é um tipo de documentário que eu gosto muito, que é o documentário de observação, onde a câmera vai apenas observar o personagem, a câmera vai ser colocada ali e ela não vai influenciar em nada do que está acontecendo na cena, não vai rolar entrevistas, ela apenas vai retratar o que está acontecendo na vida dessas pessoas. E o filme ele acaba sendo muito mais do que um filme sobre relação pai-filho. Ele vai falar sobre várias outras coisas, mas principalmente sobre a ação devastadora do tempo nas nossas vidas. E é um filme... Meu Deus do céu. Segundo lugar na minha lista. E o primeiro lugar da minha lista, quem me acompanha aqui no canal, acho que não vai ser surpresa, que é o longa brasileiro Aquários, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. Eu fiz um vídeo bem legal sobre esse filme, onde eu vou falar sobre todos os aspectos do filme, mas eu acho que ele é o melhor filme do ano porque ele consegue talvez ser cinema ali na sua essência. A história do filme é incrível, todos os aspectos técnicos do filme são muito bem cuidados, a trilha sonora é muito bem escolhida e ainda tem a Sônia Braga no papel da sua vida, uma atuação impecável, assim, de verdade. E assim como a atuação do elenco inteiro do filme tá incrível, muito em sintonia, então eu não teria como colocar outro filme em primeiro lugar na minha lista que não fosse o Aquários. E agora vamos para as menções honrosas. Eu vou falar só o nome do filme. As menções honrosas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o trailer de todos os filmes, para se vocês se interessarem, correrem atrás para assistir, mas eu vou só falar o nome dos filmes, que são filmes que eu gostei muito, que estrearam aqui no cinema e que eu acho que todo mundo deveria assistir. As menções honrosas aqui do canal vão para Os Oito Odiados, A Bruxa, Mais Forte que Bombas, Fogo no Mar, O Italiano Conto dos Contos, Os Brasileiros, Mate-me por Favor, Cinema Novo e São Paulo em Hi-Fi, O Islandês, A Ovelha Negra e outro filme do Koreeda que estreou esse ano aqui no Brasil, O Nossa Irmã Mais Nova. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem aqui acompanhando o canal. Eu vou fazer mais listas aqui no canal sobre melhores de 2016 e escreve aqui nos comentários o que vocês acharam da minha lista, se vocês concordam, se não concordam e qual é a lista de vocês dos melhores filmes do ano. Se inscrevam aqui nas minhas redes sociais, lá eu vou contar as coisas que eu estou fazendo pela cidade, os filmes que eu estou assistindo. E em 2017 eu quero, se não de todos, mas de quase todos os filmes que eu assisti, eu vou fazer um post falando um pouco ali no meu Instagram e no Facebook do canal. Então segue lá para saber de tudo que eu estou assistindo e compartilhe o vídeo, vamos fazer esse canal crescer em 2017 e eu preciso muito da ajuda de todos vocês para que isso aconteça. Mais uma vez, um ótimo ano para todos vocês e até mais!